Olha só, a mulher pode ser pastora, a mulher pode exercer um cargo na igreja, a mulher pode ensinar, a mulher pode pregar a palavra de Deus, ela pode exercer uma liderança eclesiástica, ela pode ser uma pastora no reino de Deus. Vamos ver uma série de 2 vídeos, nós vamos dar a partir de agora, de acordo com a visão do teólogo Dr. Craig Skinner. Vamos ver de conformidade com o dicionário teológico do Novo Testamento, tudo sobre o ministério feminino, chamado feminino. Vamos ver também no comentário exegético de Atos do Dr. Craig Skinner. Vamos ver tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Olha só, vamos entender agora tudo sobre o ministério feminino. Mulher pode ser pastora, mulher pode pregar na igreja, mulher pode assumir um cargo de liderança. Vamos ver tudo isso aqui a partir de agora, de acordo com o estudioso Craig Skinner. Vamos ver também, de acordo com o dicionário, que é esse dicionário que eu coloquei aí, a descrição dele, aí, a imagem dele, dicionário teológico do Novo Testamento. Vamos ver, de acordo com o comentário histórico-cultural de Craig Skinner, vamos explorar a questão do ministério feminino, se realmente a mulher pode tomar um cargo de liderança, se ela pode pregar, se ela pode ensinar, se ela pode ser pastora ou não. Eu te convido a partir de agora a gente fazer uma pequena análise do que o Antigo Testamento fala sobre cargo feminino, sobre a posição feminina. Existe alguma nuance no Antigo Testamento do que Deus queria fazer, ou melhor dizendo, o que ele fez no Novo Testamento? Existe alguma exceção à regra no Antigo Testamento? Olha só, no Antigo Testamento não encontramos o cargo pastora como título institucional, mas vemos mulheres chamadas, levantadas e usadas por Deus em funções proféticas de liderança e ensino, que serve como fundamento bíblico para apoiar a ideia de que o ministério pastoral não é exclusivo dos homens. Eu sei que esse é um tema polêmico, mas você tire suas próprias conclusões com o material que eu vou trazer nesse vídeo. Esse é só o primeiro vídeo, nós vamos dar 2 vídeos. O segundo vídeo vai ser de acordo com a posição de Craig Skinner no comentário exegético do livro de Atos. Vamos trazer tudo sobre esse tema com mais esclarecimento, o que Lucas fala no Evangelho de Lucas e nos escritos dele sobre Atos dos Apóstolos, com a sua visão e como Craig Skinner trabalha com essa questão sobre o ministério feminino. Não perca o vídeo 2, vou deixar o link aqui para você ficar por dentro e tirar suas próprias conclusões. Olha só, recapitulando. No Antigo Testamento não encontramos o cargo pastora como título institucional, mas vemos mulheres chamadas, levantadas e usadas por Deus em função profética de liderança e ensino, que servem como fundamento bíblico para apoiar a ideia de que o ministério pastoral não é exclusivo de homens. Aqui podemos ver no Antigo Testamento algumas das passagens muito relevantes, com breves comentários que irei trazer aqui expositivo para cada uma delas. Primeiro, Débora, em Juízes capítulo 4, verso 4 e 5. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Olha só, subiu a ela a juízo. O comentário é o seguinte: Débora exerceu autoridade espiritual e civil sobre toda a nação de Israel, atuando como juíza, ou seja, líder, e profetiza, ou seja, porta-voz de Deus. Ela orientava o povo, julgava causas, transmitia a direção divina e até convocou Baraque para a batalha. Sua função de liderança e ensino espiritual tem paralelo com o papel pastoral, já que guiava o povo no caminho de Deus. Segundo, Miriam em Êxodo 15, verso 20 e 21 e Miqueias 6, verso 4. Então, Miriam, a profetisa e irmã de Arão, tomou um tamborim e Miriam lhe respondia:
Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Pois eu fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te redimi, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Comentário é o seguinte: Miriam é chamada de profetisa e, segundo o profeta Miqueias, foi enviada por Deus junto com Moisés e Arão para conduzir Israel. Isso mostra que Deus a considerou co-líder espiritual na libertação do povo, compartilhando da responsabilidade pastoral de guiar e ensinar. Você vai perceber que ela não é muito citada pelos judeus, mas a própria Bíblia cita ela, né? O próprio profeta que Miqueias cita ela no capítulo 6, verso 4. Ele cita ela. Então aqui nós podemos ver, né? Miriam é chamada de profetisa e, segundo o profeta Miqueias, foi enviada por Deus junto com Moisés e Arão para conduzir Israel. Isso mostra que Deus a considerou co-líder espiritual com eles dois na libertação do povo, compartilhando da responsabilidade pastoral de guiar e ensinar. Terceiro, Ruda, 2 Reis, capítulo 22, versos 14 e 20. Então foram ter com a profetisa Ruda e falaram com ela. E ela lhes disse: assim diz o Senhor. O comentário é o seguinte: Ruda foi consultada pelo sacerdote e pelo rei Josias em um momento crucial da reforma espiritual. Ela transmitiu a palavra de Deus com autoridade, função essencial do ministério pastoral. Interessante notar que, apesar da presença de sacerdotes e profetas homens naquele tempo, a autoridade espiritual foi concedida a ela. Aí você questiona com Deus, por que Deus faz essas coisas, né? Quarto, mulheres sábias, como está em 2 Samuel 14, verso 2, capítulo 20, verso 16 ao 22. Então uma mulher sábia de Abel gritou da cidade: ouve, ouve, eu sou das pacíficas e das fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade. O comentário é o seguinte: duas mulheres anônimas, chamadas de sábias, intervieram em momentos de crise nacional com a palavra de sabedoria e reconciliação, preservando vidas e cidades inteiras. Isso demonstra que Deus usava mulheres como conselheiras e líderes espirituais em momentos decisivos, uma função pastoral de orientação e cuidado. Por que Deus faz isso? Não sei, questione com ele. Quinto, profetisas em Israel, Isaías 8, verso 13 e Joel 2, verso 28. Então fui ter com a profetisa, e ela concebeu, que era esposa de Isaías. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O comentário é o seguinte: a presença de profetisas no Antigo Testamento mostra que o Espírito Santo não limitava seu chamado a mulheres. Joel profetiza que as filhas também profetizariam, antecipando um tempo em que o ministério espiritual seria plenamente compartilhado. A função profética está intimamente ligada ao ensino, correção e edificação, pilares do cuidado pastoral. A síntese expositiva é a seguinte: as passagens do Antigo Testamento revelam que Deus chamou e levantou mulheres como profetisas, juízas, sábias e líderes espirituais para guiar seu povo. Embora o título pastora não apareça, os atributos do pastoreio, que é conduzir, ensinar, julgar causas, cuidar, aconselhar e interceder, foram claramente exercidos por mulheres no Antigo Testamento, antecipando o princípio do sacerdócio universal, como se pode ver em Joel capítulo 2, verso 28, cumprido em Atos capítulo 2, verso 17. Para a gente entrar agora no estudo, vamos ver uma descrição acadêmica do Dr. Craig Skinner. Craig Skinner, ele é um fluente teólogo wesleyano americano, professor de Novo Testamento no Seminário Teológico de Asbury, autor de diversos livros sobre o Novo Testamento, com foco no contexto histórico-cultural. Ele é conhecido pelos seus extensos comentários bíblicos, como o comentário sobre Atos, a qual nós vamos trabalhar no tema sobre mulheres, no comentário exegético de Atos sobre a ótica de Craig Skinner, no próximo vídeo, que é esse que eu deixei o link aí, o vídeo 2, e por seu engajamento em questões como os dons do Espírito e a promoção da igualdade de gênero na igreja.
Suas principais informações, e isso aqui é só uma descrição breve. No fim do vídeo eu vou deixar uma descrição mais detalhada. As suas principais informações: ocupação, ele era teólogo wesleyano, estudioso do Novo Testamento e professor. Instituição: Seminário Teológico de Asbury, onde é professor de Novo Testamento. Sua educação é doutorado em Novo Testamento e origem cristã pela Universidade de Duke. Área de especialização: contexto histórico-cultural do Novo Testamento e o papel do Espírito Santo, milagres e mulheres no ministério. Obras notáveis: autor de uma vasta obra, incluindo comentário em 4 volumes sobre o livro de Atos, que é da onde nós vamos tirar no volume 1 o estudo do livro do vídeo 2 nesse tema aqui. E comentário histórico-cultural, que é esses que eu tenho aqui em cima, aqui de preto e laranja. Ele tem o do Novo Testamento. Vida pessoal: casado com Medine Mosunga Kinner, cuja a experiência como refugiada na África Central é narrada no livro Amor Impossível. Vamos ver primeiro, para a gente entrar, depois dessa breve biografia aqui acadêmica do Dr. Craig Keener, para a gente ter um respaldo da autoridade do estudioso que trabalha, da qual estamos trazendo esse conteúdo sobre o ministério feminino. Pastora: é possível uma mulher ser pastora? Vamos ver. Você tire sua própria conclusão. Vamos trazer esse conteúdo na íntegra aqui. Primeiro, perspectiva histórico-cultural por Craig S. Keener. Vamos ver na parte A, contextualização cultural de Paulo. Em muitas passagens restritivas, como 1 Coríntios 11 e 14 e 1 Timóteo 2, Keener argumenta que Paulo reage a situações específicas, não estabelece proibições universais. Ele vê os limites como culturalmente motivados, não teologicamente imutáveis. Muitas pessoas não entendem que o que Paulo está trabalhando é uma questão de limitações culturais, não é algo definitivamente teológico, imutável. Exemplo, vamos ver 1 Coríntios 14, verso 34, que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhe é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Em 1 Coríntios 14, verso 34 ao 35, o Dr. Craig Keener interpreta que Paulo reprova esposas que interrompiam, fazendo perguntas durante o culto, por falta de educação formal, recomendando que maridos instruíssem suas mulheres em casa para evitar interferência no culto. Vamos ver Bíblia NVI, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 em diante, diz: da mesma forma quero que as mulheres se vistam apropriadamente, adornando-se com modéstia e descrição, não com tranças ou ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Uma mulher deve aprender em quietude, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em quietude, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, por ter sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será preservada por meio da maternidade, se permanecer na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao 15, similarmente, o Dr. Craig ele entende que Paulo deseja proteger a congregação de falsos ensinos, não excluir. É uma questão de proteger a congregação dos falsos ensinos e não excluir mulheres por motivos de gênero, sugerindo, portanto, educação e treinamento como solução de longo prazo. Olha só, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao 15, o Dr. Craig S. Keener, similarmente, ele entende que Paulo deseja proteger a congregação de falsos ensinos. Ou seja, se a mulher ainda não estava preparada para ensinar, ela era proibida de fazê-lo. Ele não queria que a congregação recebesse falso ensino, principalmente por mulheres que não estavam preparadas. E não excluir mulheres por motivo de gênero. Sugerindo, portanto,
educação e treinamento como solução de longo prazo. Parte B, mulheres com ministério reconhecido. Kinner destaca várias mulheres referidas no Novo Testamento com papéis de liderança. Júnia, descrito como notável entre os apóstolos, é uma mulher. Essa Júnia que aparece aqui é uma mulher considerada um apóstolo. Muitos pregadores que não defendem o ministério feminino não citam essa passagem. Mas essa Júnia aqui é descrita notável entre os apóstolos. Possivelmente exercia apostolado em conjunto com seu marido ou irmão Andrônico. Modelo parecido ao de Priscila e Áquila. Essas duplas são sinal claro de ministérios compartilhados conjuntamente, legitimando o modelo de liderança conjunta, marido e esposa, que é a visão que eu defendo. Eu defendo uma visão de que a pastora é pastora com o pastor da igreja. O pastor, é pastor com a pastora da igreja. Se a mulher exerce o chamado, o marido também exerce com ela. Se o marido exerce o chamado, desenvolve melhor o dom, a esposa exerce com ele. Assim como um cantor, uma dupla de cantores, que um levanta mais a voz, quando tem uma voz mais bem preparada, e o outro faz a segunda voz, assim é a visão bíblica do pastorado masculino e feminino. Essas duplas são sinal claro de ministério compartilhados, conjuntamente legitimando o modelo de liderança conjunta, marido mais esposa. Parte C. A mutualidade em Éfeso. Na Epístola aos Efésios, embora Paulo fale de submissão, Craig Kinner destaca que ele enfatiza a submissão mútua em Efésios capítulo 5. Ele usa analogias sociais como a escravidão para interpretar as relações marido e esposa dentro de uma nova realidade cristã, mas igualitária que a normativa daquela época. Parte 2. O apoio do contexto cultural do livro de Atos, que é o que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar mais abertamente nesse capítulo aqui num próximo vídeo. Vamos trabalhar sobre o comentário do Dr. Craig Kinner sobre o livro de Atos, e vamos ver ali o que ele fala no livro 1 sobre a questão do ministério feminino, a questão das mulheres, na ótica de Lucas, que escreve o Evangelho de Lucas, como ele traz um tratamento especial para as mulheres, tanto no Evangelho de Lucas quanto em Atos. Por enquanto, embora você não entenda exatamente ainda o que queremos dizer neste capítulo, mas isso vai ficar mais bem claro no próximo vídeo. Por enquanto, vamos ver a Bíblia NVI, em Atos dos Apóstolos. Todos eles se dedicavam unânimes à oração com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e com o irmão dele. Olha só, todos eles se dedicavam unânimes à oração com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e com ele e com os irmãos dele. O Dr. Craig Kinner, ele realça que os primeiros encontros da igreja em Atos capítulo 1, verso 14, reuniu mulheres e homens orando juntos, o que indica a participação direta feminina na vida eclesial desde o início. Ele também evidencia a sensibilidade da cultura e minorias, por exemplo, viúvas gregas em Atos 6, sugerindo que o Espírito Santo operava através de minorias culturalmente marginalizadas. Isso abre caminho para reconhecer que as mulheres, ainda que socialmente limitadas, foram canais de liderança e impacto na igreja inicial. Lembrando, vamos trabalhar nesse capítulo 2 no próximo vídeo, especialmente só sobre esse tema do capítulo 2 do livro de Atos. Vamos ver no comentário do Dr. Craig Kinner do livro de Atos, que são 4 volumes. Vamos trabalhar no livro 1, exatamente na introdução sobre essa questão do ministério feminino. Vamos ver agora a parte 3. Vamos trabalhar no Dicionário Teológico do Novo Testamento, no artigo do Dr. Daniel G. Reid, que é o
vamos ver os capítulos do artigo mulheres no dicionário teológico do Novo Testamento do Dr. Daniel. De acordo com os artigos mulheres, que são mulheres 1, 2 e 3. 3 artigos sobre mulheres. 3 artigos, 3 estudiosos trabalhando sobre a questão de mulheres. Vamos ver de acordo com cada um deles suas exposições. No capítulo 1 sobre mulheres, que é a parte 1, vamos ver mulheres nos evangelhos. Quem trabalha com essa questão é D.M. Schuller. David M. Schuller. Ele é professor de Novo Testamento e reitor associado do Centro de Estudos Teológicos Avançados do Fuller Theological Seminary em Pasadena, Califórnia. Dr. Schuller é membro do grupo de cristãos pela igualdade bíblica há cerca de 30 anos e dedicou grande parte de seus estudos e ensinamento às questões de igualdade bíblica para mulheres no ministério. No capítulo 2, tudo isso a gente vê no dicionário, esse dicionário que eu coloquei aí, exatamente, ele está aqui em cima, não dá para você ver, vou deixar a imagem dele aí. No capítulo 3, vamos ver mulheres em Atos. Mulheres em Atos, Hebreus, Cartas Gerais e Apocalipse. No capítulo 12 é mulheres em Paulo. Quem trabalha é o C.S. Kinner, que é o Dr. Craig S. Kinner. E a gente vai trabalhar na parte 1, na parte 2, que é com Kinner, e vamos trabalhar na parte 3, né, que vai trabalhar com o Dr. C.C. Krieger. Quem é ele? Na verdade, não é nem ele. É uma mulher. Catherine Clark Krieger, de 1925, faleceu em 2011. Professora biblista especializada nos estudos do Novo Testamento, teóloga presbiteriana americana. Krieger fundou a organização Cristão pela Igualdade Bíblica, que vem das siglas CBE. E a Percy Range Safety in the Christian Home, ela pesquisou e promoveu a conscientização contra a violência e o abuso das mulheres. Então vamos entrar agora nessa visão sobre o ministério feminino, de acordo com o dicionário teológico do Novo Testamento, onde o Dr. Craig Kinner, com mais 2 estudiosos, né, trabalham a questão da mulher. Vamos ver, no capítulo 1, vamos ver mulheres nos evangelhos, baseada no artigo de D.M. Schuller, no dicionário teológico do Novo Testamento. Olha só, uma introdução. Primeiro, uma introdução. Nos evangelhos, as mulheres ocupam um lugar de destaque na vida e ministério de Jesus. Schuller enfatiza que os relatos dos evangelistas rompem padrões culturais patriarcais da época, mostrando que Jesus, ele dignificou e valorizou as mulheres como discípulas, testemunhas e servas do reino. Segundo, a presença das mulheres no ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 8, verso 1 e 3, mulheres como Maria Madalena, Joana e Susana acompanhavam Jesus e o sustentavam com seus recursos. Isso indica participação ativa no discipulado, não apenas de forma marginal, mas como mantenedoras da missão. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 7 e 30, a samaritana no poço de Jacó é a primeira a receber a revelação de Jesus como o Messias e torna-se missionária em sua cidade. Schuller nota que Jesus quebra barreiras de gênero, religião e moral, dando voz a uma mulher desprezada socialmente. Em Lucas 10, versículo 38 ao 42, Maria de Betânia é elogiada por sentar-se aos pés de Jesus como discípula, uma postura de aluno de rabino. Jesus afirma que ele escolheu, que na verdade que ela escolheu a boa parte, legitimando o aprendizado teológico feminino. E isso ela fez e está na Bíblia, e Jesus honrou com ela. Vamos ver, mulheres na paixão, morte e ressurreição, na parte 3. Ainda em mulheres nos evangelhos, com o Dr. Schuller. Marcos 15, verso 40 e 41, as mulheres estavam presentes à crucificação quando muitos discípulos homens fugiram. Leia lá essa passagem. Elas estavam lá.
Mateus 28, verso 1 e 10 e o Evangelho de João, capítulo 20, verso 11 e 18, mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição, recebendo a missão de anunciar aos apóstolos. Não foi os apóstolos que foram anunciar a ressurreição, foram as mulheres que foram anunciar a liderança, a palavra, a pregação, né, o tema teológico da ressurreição. Por que Deus faz isso? Questiona com ele. Mas ele usou as mulheres, queiram os homens machistas, né, os patriarcais aceitarem ou não. A aplicação teológica é a seguinte. Nos evangelhos, as mulheres são discípulas, missionárias, apoiadoras e testemunhas da fé. Jesus quebrou paradigmas sociais, abrindo espaço para o conhecimento de mulheres como participantes plenas da comunhão e da comunidade cristã. No capítulo 2, agora ainda no dicionário teológico do Novo Testamento, que é esse que eu coloquei a imagem dele ainda agora há pouco, vamos ver mulheres em Paulo. Aqui a gente vai ver agora a visão do Dr. Craig Skinner, trazendo um estudo maravilhoso para nós. Mulheres em Paulo, o que Paulo fala sobre mulheres. Vamos ver, baseado no artigo de C. Skinner, no dicionário teológico do Novo Testamento. Primeiro, vamos ver uma introdução básica. O apóstolo Paulo frequentemente é acusado de restringir as mulheres, reinterpretado por Skinner a partir do contexto histórico-cultural. Ele mostra que Paulo reconheceu e promoveu a cooperação feminina no ministério, ainda que em certos textos tenha ajustado sua prática às sensibilidades culturais de seu tempo, da época ou do contexto histórico, cultural e social a qual ele estava vivendo e tangindo a Igreja de Deus. Segundo, mulheres colaboradoras, olha só, no Evangelho. Romanos 16, Paulo lista várias mulheres em papéis de destaque. Vamos ver o que é que a Bíblia NVI fala em Romanos, capítulo 16, verso 1. Recomendo a você a nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor como convém aos santos e que a ajudem em tudo o que necessite, pois ela tem sido de grande auxílio para muita gente e também para mim. Em Romanos 16, versículo 1 e 2, fala sobre Febe, chamada de diáconos da igreja em Cencreia, título de função ministerial. Vamos ver a Bíblia NVI. Vamos ver a Bíblia NVI. Vimos parte 1, vamos ver a parte 2. Bíblia NVI, Romanos 16, verso 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Não somente eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem Epêneto, o meu amado irmão, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Também fala de Priscila. Olha só, Priscila, em Romanos 16, verso 3 e 4, citada antes de Áquila, colaboradora no ensino. Vamos ver o que é que a Bíblia fala. Em Romanos 16, verso 7. Saúdem Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão. Eles são bem conhecidos pelos apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Júnias, em Romanos 16, verso 7, descrita como notável entre os apóstolos. O Dr. Craig Skinner argumenta que essa lista é prova clara de que Paulo aceitava e afirmava a liderança feminina no seu tempo. Vamos ver, terceiro, textos de aparente restrição. Vamos ver, primeiro, Bíblia NVI, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34, que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhe é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. 1 Coríntios 14, verso 34 e 35, Skinner entende que Paulo não proíbe toda a fala de mulheres, pois em 1 Coríntios capítulo 11, verso 5, ele admite que mulheres oravam e profetizavam. E esse profetizar era tanto falar inspirada pelo Espírito Santo,
quanto falar a palavra de Deus. O problema era a interpretação desordeira no culto. Esse era o problema a qual Paulo se refere. Vamos ver, segundo, a Bíblia NVI, 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 em diante. Uma mulher deve aprender em quietude com toda sujeição, não permitindo que uma mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em quietude, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, por ter sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será preservada por meio da maternidade, se permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. 1 Timóteo 2, versículo 11 e 15. Paulo ele corrige mulheres mal instruídas em Éfeso para proteger a igreja dos falsos ensinos. A restrição é temporária e local, não normativa para toda a igreja, como muitos pensam. Vamos ver na parte 4. Igualdade em Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Para o Dr. Craig Keener, este texto ele resume a teologia paulina da nova criação. Ou seja, Paulo está lidando com algo novo e está buscando trabalhar com essa questão. E para não trazer problema para a igreja, para não dividir a igreja, ele vai desenvolvendo essa questão devagar. E a gente percebe aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 28, que ele agora faz uma declaração. Ele diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Para o Dr. Craig Keener, este texto resume a teologia paulina da nova criação. As diferenças sociais e de gênero não determinam o acesso nem a função no reino. Vamos ver mulheres como líderes de igrejas domésticas, na parte 5. Assim como Priscila e Lídia, diversas mulheres aparecem como hospedeiras e líderes de comunidade cristã, reforçando o modelo do ministério conjugal. Paulo via casais como colaboradores integrais. Priscila e Áquila, Andrônico e Júnia são exemplos claros. A aplicação teológica é a seguinte: para o Dr. Craig Keener, Paulo não era antifeminino, mas pragmático e missionário. Ele reconhecia dons femininos, permitia a liderança e ensino, desde que ordenados ao bem do evangelho e ao bem-estar das próprias igrejas. Quando ele mostra essas proibições locais ali na igreja, ele está colocando a casa em ordem, porque certas mulheres ainda não tinham preparação, e quem não tem preparação é tipo aquela questão: se a pessoa ainda não é liberta, como é que ela vai pregar? Como é que ela vai pregar contra um vício se ela está expondo ele no púlpito? Então, como é que uma mulher vai pregar o que ela ainda não aprendeu? Como é que ela vai ensinar se ela nunca sentou para aprender? Então, é isso que Paulo está tratando. A conclusão no capítulo 1 e 12 é a seguinte: nos evangelhos, Jesus ele dignifica e envia mulheres como discípulas e testemunha. Desculpe. Em Paulo, longe de ser misógino, ele valoriza colaboradoras femininas. Febe, Priscila, Júnia são exemplos, e reconhece ministérios compartilhados. Junto com o capítulo 3, Atos, Hebreus, Cartas Gerais, Apocalipse, temos um panorama consistente. O Novo Testamento confirma a legitimidade das mulheres no ministério da igreja, inclusive em funções de liderança e pastoreio, especialmente quando exercido em parceria com o esposo, como Priscila e Áquila são um belo exemplo disso, a qual o próprio Paulo se debruça diante dessa causa. Vamos ver. Terceiro, mulheres em Atos, Hebreus, Cartas Gerais e Apocalipse, segundo a doutora C.C. Krieger, no Dicionário Teológico do Novo Testamento. Capítulo 3.
Vamos ver mulheres em Atos, Hebreus, Cartas Gerais e Apocalipse, baseado no artigo Mulheres, no Dicionário Teológico do Novo Testamento, do doutor e editor Daniel G. Reid. Vamos ver, primeiro, mulheres em Atos dos Apóstolos. O livro do Atos, como destaca a doutora Craig, evidencia a presença ativa de mulheres na expansão do Evangelho, desde o início da igreja. Lucas sublinha a participação feminina em oração, discipulado, hospitalidade e até liderança comunitária. Em Atos capítulo 1, verso 14, diz o seguinte: todos eles se reuniam sempre em oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui vemos que mulheres estavam presentes no núcleo inicial da igreja, preservando em oração perseverando junto com os apóstolos. Não houve segregação espiritual, como fica evidente. Em Atos capítulo 16, versos 14 e 15, fala de Lídia, comerciante de púrpura em Filipo, adorava a Deus e, após ser batizada em sua casa, abriu sua casa para a igreja nascente. A figura de Lídia mostra uma mulher líder de casa-igreja, acolhendo a missão apostólica e tornando-se referência espiritual em sua cidade. Eu não sei o que muitos críticos fazem com essas passagens, quando eles dizem que não aceitam, porque eles pegam proibições de Paulo de uma situação local e excluem todas essas outras passagens. Aqui a gente vê um casal líder, tanto a mulher quanto o marido, Priscila e Áquila. Eram líderes pastores de igreja. Pastores, todos eles eram líderes com ministérios pastorais. Atos 18, verso 2 ao 3, verso 18, verso 26. Priscila e Áquila, casal de missionários, atuaram juntos no ensino. Em Atos 18, verso 26, Priscila é mencionada antes de Áquila. Olha só. Em Atos 18, verso 26, Priscila foi mencionada antes do próprio Áquila, indicando o reconhecimento de sua autoridade no ensino de Apolo. Isso reforça o modelo conjugal do ministério pastoral conjunto. Você percebe que ela dá instrução e ela ensina a Apolo a verdade do Novo Testamento, a verdade do Evangelho, da Nova Aliança, a doutrina da igreja. A aplicação teológica é a seguinte: Atos mostra que o Espírito Santo ele concedeu dons e funções ministeriais às mulheres sem distinção, incluindo liderança de igrejas domésticas e ensino e discipulado. Segundo, vamos ver mulheres em Hebreus. A carta aos Hebreus, embora não cite nomes femininos diretamente, valoriza exemplos de mulheres do Antigo Testamento como testemunhas de fé. Hebreus capítulo 11 fala disso. A galeria da fé inclui Sara, no versículo 11, Raabe, no versículo 31, mulheres anônimas que receberam de volta seus mortos pela ressurreição, como está no versículo 35. O autor de Hebreus mostra que a fé das mulheres foi essencial na história da salvação. A aplicação teológica é a seguinte: as mulheres não são apenas coadjuvantes, mas fazem parte da herança espiritual que prepara a igreja para perseverar. Assim, sua fé inspira o ministério pastoral e missionário também no Novo Testamento. Vamos ver mulheres nas cartas gerais. Nas chamadas cartas católicas ou gerais, que é Tiago, Pedro, João e Judas, as mulheres aparecem implicitamente na exortação comunitária. Como Craig, a doutora, destaca que elas estavam entre os destinatários ativos da fé. Tiago, capítulo 2, verso 25, cita Raabe, mostrando que uma mulher estrangeira é exemplo de fé e obras. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 7, reconhece a importância da conduta das mulheres crentes cuja vida piedosa podia conduzir seus maridos a Cristo. Embora reflita o contexto cultural grego-romano, Pedro significa a mulher como cooperadora do testemunho cristão. Vamos ver a aplicação teológica. Mesmo em contextos de pressão social, as mulheres eram vistas como agentes do testemunho cristão e participantes da missão. Vamos ver agora na parte 4.
mulheres no Apocalipse. No livro do Apocalipse, as mulheres aparecem tanto em imagem simbólica quanto como testemunhas fiéis. Apocalipse capítulo 20, capítulo 2, verso que é o 20, Jezabel é apresentada como falsa profetisa, sinalizando que mulheres exerciam ministério profético, mesmo que alguns usassem de forma errada. Então a própria Bíblia, quando fala da parte negativa de Jezabel, está deixando claro que existia uma parte positiva do ministério profético feminino. Apocalipse capítulo 12 fala: a visão da mulher vestida de sol representa o povo de Deus que dá à luz o Messias, mostrando uma figura feminina central no plano da salvação. Em Apocalipse 14, verso 4, a igreja fiel é descrita em linguagem simbólica de mulher pura, contrastando com a prostituta da Babilônia em Apocalipse 17 e 18. A aplicação teológica é a seguinte: o Apocalipse reconhece o protagonismo espiritual feminino. A mulher fiel simboliza o povo de Deus que sofre, persevera e vence em Cristo. Parte 5. Vamos ver a síntese teológica, segundo a doutora C.C. Krieger. Em Atos, mulheres aparecem como líderes de igrejas domésticas e colaboradoras apostólicas como Lídia e Priscila. Gente, está caindo uma chuva muito grande aqui. Não sei se está dando para vocês ouvirem aí. Em Hebreus, as mulheres são lembradas como modelo de fé que inspiram perseverança. Nas cartas gerais, elas são chamadas à santidade e vistas como testemunha do Evangelho. No Apocalipse, a simbologia feminina mostra tanto o perigo da apostasia, que é Jezabel com a Babilônia, quanto a glória de fidelidade, que é a mulher vestida do sol. Parte 5. Síntese teológica, segundo a doutora C.C. Krieger. Em Atos, mulheres aparecem como líderes de igrejas domésticas e colaboradoras apostólicas. Isso a gente já viu. A conclusão é a seguinte: o testemunho do Novo Testamento, segundo a doutora Krieger, é que mulheres tiveram papel vital no ensino, na liderança, no discipulado e no testemunho profético da igreja. Isso afirma que a mulher pode exercer ministério pastoral, especialmente quando em cooperação com seu esposo, como no caso paradigmático de Priscila e Áquila em Atos 18, verso 26. Vamos ver na parte 4 o modelo pastoral conjugal, marido mais esposa, com base em Kinner. E na cultura do Novo Testamento podemos sugerir o seguinte: vocação conjunta. Assim como Priscila e Áquila, Júnia e Andrônico, um casal pode ser chamado por Deus para exercerem juntos liderança pastoral, aproveitando dons completamente e servindo em equipe. Mutualidade ministerial. Paulo em Efésios recomenda a submissão mútua e amor sacrificial, modelo sanador e recíproco, que implica-se ao casal ministerial, incluindo no exercício público da pregação, ensino e cuidado pastoral, educação e preparação. Seguindo o raciocínio do Dr. Craig Kinner, maridos e esposas devem buscar a formação espiritual e teológica, superando possíveis limitações culturais do passado, para garantir um exercício maduro e respeitoso da liderança conjunta. Pluralidade de dons. A ênfase paulina dos dons do Espírito, um só corpo, muitos membros, sugere que Deus chama homens e mulheres conforme sua graça. A mulher pode exercer liderança pastoral ao lado do marido, sem prejuízo bíblico ou teológico, principalmente em células, comunidades pequenas ou contextos de missão. O Dr. Craig S. Kinner é professor titular da Cátedra FM e da Cátedra Adam Thompson de Estudos Bíblicos no Seminário Teológico de Asbury. É autor de 37 livros com 1,4 milhões de exemplares em circulação. Seus livros ganharam 13 prêmios nacionais e internacionais, incluindo 6 da Christianity Today. O Dr. Craig Kinner é autor de aproximadamente 100 artigos acadêmicos, 7 livretos e aproximadamente 200 artigos de nível popular. Seu TIVP, Bible Background Commentary,
New Testament, que fornece o contexto cultural para cada passagem do Novo Testamento, vendeu mais de 500 mil de cópias. Eu vou pegar ele aqui para você ver qual é. É esse aqui, ó. Esse é o que já vendeu todos esses milhares aí, ó. Se você ainda não tem, aquele trabalha de forma espetacular a respeito da posição feminina. Já vendeu mais de 500 mil de cópias. Ele escreveu comentários sobre Mateus, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, 1 Pedro, Apocalipse, João, 1.600 páginas e Atos, 4.500 páginas. Seus outros livros incluem uma obra em 2 volumes sobre milagres e obra sobre o Espírito Santo, reconciliação étnica, mulheres no ministério, divórcio e vários outros tópicos. Suas editoras incluem a Becker Academic, a Cambridge, a Eerdman, a Interversity e a Zondervan. Atualmente ele está escrevendo um comentário acadêmico sobre Marcos para a T.I.T. Clark. O Dr. Kreiner é editor do Novo Testamento da Bíblia de Estudo NVI, Cultural Background, vencedora do Prêmio Internacional do Livro para o Cristianismo e do Prêmio Bíblia do Ano pelo Prêmio do Livro Cristão. Em 2020, o Dr. Kreiner foi presidente da Sociedade Teológica Evangélica. Ele é ex-editor do Boletim de Pesquisa Bíblica e ex-presidente do programa do Instituto de Pesquisa Bíblica. Craig é casado com a doutora Madeleine Messonga Kreiner, que foi refugiada em seu país natal, o Congo, por 18 meses. Sua experiência e o romance deles aparecem no livro Amor Impossível. Se você quiser comprar, já tem em língua portuguesa. Que Deus abençoe. Não esqueça de ver o vídeo 2, que eu vou deixar o link aí. Reflita, pense a respeito disso, tire suas próprias conclusões, peça a ajuda de Deus e tenha bom senso e equilíbrio quando você for apontar o dedo, estender a mão e se prender a 2 textos da Bíblia, quando a Bíblia em si, o Novo Testamento, é estarrecedor concernente à obra de Deus com as mulheres. Mulheres, deixa Deus usar vocês, se posicionem. Não sejam como muitas estão fazendo no dia de hoje, escandalizando o Evangelho, trabalhando em cima da sua aparência, da sua vaidade, da sua estética, e esquecendo que vocês foram chamadas para um compromisso, vocês foram chamadas para uma renúncia do mundo e para abrir o coração, rasgarem na verdade o coração a Deus diante do reino de Deus e servirem a Deus e o reino. Não servirem a carne, não servirem de escândalo, de fraqueza para os indultos. Deixa Deus usar vocês, deem um bom testemunho, se esforcem, aprendam, leiam a Bíblia, estude a Bíblia. Se você quer ser pastora, quer liderar, então seja liderada, se submeta, se entregue, se rebaixe antes de ser levantada. Obedeça antes de dar ordem, aprenda antes de ensinar, se prepare antes de querer preparar alguém. Sempre lembre, o seu testemunho vai ser a mensagem mais lida pelas tuas ovelhas. O teu comportamento vai ser o livro mais lido diante dos teus liderados. Que Deus abençoe a tua vida. Deixa Deus te usar. Dê o bom testemunho e o bom exemplo para a glória de Deus, em nome de Jesus.